Então, boa tarde. Nós vamos continuar nossa aula de sistema distribuído. Hoje a gente vai estar visualizando. Na aula anterior foi transação e controle de concorrência. Então, a gente viu os tipos de transação e, enfim, o controle de concorrência, como a gente, os métodos para ter esse controle, né? Fazer que ocorra concorrência, mas sem alteração nas transações e que uma não afete a outra, que basicamente tem algum conteúdo bem, praticamente tem bastante coisas da disciplina de banco de dados. Na aula de hoje, nós vamos visualizar já o conteúdo sobre transações distribuídas, que não foge do conceito que a gente já visualizou nas aulas de transações da aula anterior. Só que a gente com uma visão, né, de transações realmente distribuídas, né? Então, a gente vai visualizar hoje o conceito de transação plana, transação alinhada, os protocolos de efetivação da transação e recuperação de transações. Bom, então vamos só relembrar os conceitos, né? Então, o que é uma transação? Sequência de operações executadas como uma única unidade lógica de trabalho, né? Então, a visão da transação, a visão que ela tem que ter é que seja única, tenha várias operações, mas para nós ela tá realizando, né, uma só sequência de operações, como se fosse uma única operação, né, na verdade. Transação distribuída, ela segue o mesmo conceito, né? Ela tem que, quando for executar uma transação distribuída, ela também tem que dar essa sensação que eu estou executando uma operação só, independente de quantos servidores eu estou executando, né? Então, a transação distribuída, em comparação a uma transação de um sistema não distribuído, né? Ela é um servidor só. Distribuída, a gente vai utilizar vários servidores. Tipos de transações distribuídas. Então, nós temos a plana e a aninhada. A plana, ela é mais simples, ela é mais fácil de ter o controle, porque ela não tem ramificações. A, a, por exemplo, a transação T utilizando operações em três servidores diferentes, né? Uma transação em um objeto X, né, em um servidor, Y em outro servidor e Z num terceiro servidor. Ela não pode ter ramificações. Então, para ela fazer uma operação em outro servidor, por exemplo, ou um outro objeto do servidor X, que está o objeto X, ela tem que esperar terminar essa transação para fazer outra chamada, né? Então, uma transação plana conclui cada uma das suas requisições antes de passar para o próximo, né? Eu acabei de falar. E a transação acessa os objetos dos servidores em sequência, né? Então, ela não pode criar ramificações, né, para acessar outros objetos. Ela precisa né, terminar essa sequência, né, para poder realizar outros acessos, outras requisições. As aninhadas, a gente já viu o exemplo, né, das aulas anteriores. As transações de nível superior podem abrir subtransações, né? Isso, lógico, ela agiliza as minhas operações, só que o controle é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais difícil de ter, né, o controle da plana. As subtrações são concorrentes, as transações do mesmo nível podem ser executadas simultaneamente. Tá? Ela segue o mesmo princípio do que a gente viu das transações alinhadas da aula anterior. Depois a gente vai ver o processo novamente de aceite das transações, né? Então, cada subtransação, ela pode decidir se ela vai abortar ou cancelar, e o nível superior que vai decidir o que fazer com essa transação, né? Se comita ou não. Pode falar. Professor, Oi. no caso, tipo,
como elas T1 e T2 estão no mesmo níveis, elas estão sendo executadas simultaneamente. Isso. Então, todas as subtransações, tipo T1, T11, T12, T21 e T22, estão todas as 4 de forma concorrente? De forma concorrente. Ah, Elas entendi. podem... Todas as 4, entendi. Sim, Entendi, perfeito, isso beleza. mesmo. Continuando, então, o coordenador de uma transação distribuída. Né? Da mesma maneira, eu preciso ter uma coordenação para decidir, né, até as minhas concorrências e, enfim, decidir o processo se eu vou comitar ou abortar. Então, os servidores que executam requisições como parte de uma transação distribuída precisam se comunicar um com os outros para coordenar as suas ações quando a transação é confirmada. Né? Então, como que eu vou dar um commit, né? Se as transações estão um em cada servidor, como que eu vou saber se ela abortou ou não? Então, eu preciso de ter um coordenador responsável por pegar todas as respostas e ver se foi abortado, cancelado, né? Então, precisa eu ter um coordenador para visualizar isso. O servidor que abre a transação, faz um OP transaction, ele se torna o coordenador da transação distribuída. Então, quando abre uma transação, o primeiro servidor que abre essa transação, ele se torna o coordenador. E outros servidores vão ter que mandar mensagem para ele de todas as operações que estão sendo feitas, né? Se foi concluída ou não e o que está sendo feito. Então, o coordenador também é responsável por confirmar ou cancelar a transação ao final. Então, ele é o responsável por pegar todas essas requisições, né, que estão sendo realizadas e decide, eu confirmo ou cancelo. Cada um dos servidores que gerencia um objeto acessado com uma transação é participante da transação. Tá? Então, o servidor participou, mesmo com uma leitura, alguém leu o dado dele, é participante. E cada participante é responsável por rastrear todos os objetos recuperáveis envolvidos na transação do servidor. Tá? Por que isso? Né? Caso abortar, o servidor participante é responsável por voltar aos seus próprios dados, né? Não ficando a cargo do coordenador. O coordenador só vai falar, ó, dá commit, deu certo, dá commit todo mundo. Daí ele vai mandar mensagem para o commit, deu rollback, né? Preciso cancelar. Então vai mandar mensagem, os servidores precisam ter esses objetos e recuperar e voltar essas transações do momento anterior, né, que começou a transação, o valor original anterior. Então aqui tem um exemplo de um cliente, uma transação cliente e 3 participantes. Né? Então aqui, nesse exemplo, transação bancária, existe uma transação bancária, né? Aqui a gente está visualizando uma transação plana, envolvendo as contas A, B, C e D. Os servidores são 3 servidores, a gente chama X, Y e Z. A transação do cliente se chama T, transfere R$ 4 da conta para A, da conta A para a conta C. E depois transfere R$ 3 da conta B para a conta D. Vamos visualizar passo a passo. Então, a transação, vamos ver a primeira, a transação do cliente transfere R$ 4 da conta A para a conta C. Então, a agência X, onde está a conta do cliente A, ele vai fazer, né, logicamente, vai fazer um saque. Então, a transação, quando ela abre a transação, ela já informa, o coordenador é a agência X, tá? Ela vai ser o coordenador porque ela vai ser a primeira a realizar a operação, então ela precisa ter todo o processo precisa ter um coordenador, e como ela abriu, ela se tornou o coordenador. A agência X, então ela precisa fazer um saque na conta A, então ela dá um join, formando para o coordenador, que é ela mesma, que tem um saque. Né? Então ela precisa guardar também os dados dela, né? Se foi realizado ou não. Então ela deu um join ali, que significa, realizou o saque.
E eu preciso, né, na sequência, fazer o depósito na conta C. Então, essa transação, né, na agência Z, que está o nosso participante, a conta, o participante lá ele vai precisar informar o coordenador que está sendo realizado um depósito na conta C. Então, ele vai dar um join, né, falar para o coordenador, ó, realmente eu fiz o depósito aqui. E o coordenador está guardando, né, quem está fazendo as operações. Na sequência, o cliente ele invoca o método na transação B.sac, tá? O objeto participante utiliza a operação join, como eu já falei, para informar o coordenador. O objeto que recebe a invocação, que no caso o B, ele informa o objeto participante que o objeto pertence à transação T, tá? Então aqui, só para deixar mais claro, eu deixei no slide, só para informar aqui, né, na sequência de transação, o participante também recebe de qual transação está recebendo, para ele ter um controle, e também informa ao coordenador qual transação que é participante. Tá? Então, aqui, a agência Y ela vai informar que o coordenador que existe um saque de R$ 3 em B. E ele precisa fazer um depósito também em D. Então, nossa, ficou faltando aqui só aqui. Cortou aqui no meu slide, mas sem problema, o participante, então, ele dá o join aqui do depósito para o coordenador. Assim, chegando ao final, o coordenador verifica, né, se tudo deu certo na operação, ele retorna a mensagem para os participantes, né, realizar, né, o commit ou um rollback para eles recuperar as transações, recuperar os valores. Agora, tá? Para ser mais prático, dando sequência, a gente vai visualizar os protocolos de efetivação da transação, como que elas ocorrem, né? Não é tão simples como eu expliquei, né? Ele dá o commit, mas ele tem alguma sequência para validar, para ser validado. Então, esses protocolos foram desenvolvidos nos anos 70. A atomicidade de uma transação exige que, ao final da transação, todas as operações sejam efetivadas em conjunto ou que nenhuma operação seja efetivada. Ou seja, que não fiquem pela metade, né? Se eu gravo tudo ou gravo nada, ou tudo ou nada, né? Por exemplo, eu falei para vocês, imagine que se der uma queda de energia, né? Se eu não tivesse em banco de dados, em RCGBD, um controle, né, de transação, ele poderia gravar pela metade e, né, para a gente ia fazer uma bagunça nos bancos de dados. Nossa atomicidade de transação é para garantir isso. Existem basicamente três protocolos que eu vou estar explicando. O de uma fase, ele permite que uma transação seja efetivada ou cancelada quando o coordenador da transação emite uma mensagem para todos os participantes da transação solicitando a efetivação ou cancelamento. O coordenador fica repetindo o envio das mensagens até que todos os participantes confirmem ou concluem suas operações. Não é adequado para transações distribuídas, porque quando um cliente solicita uma efetivação da transação, ele não permite que um servidor participante cancele a transação. O servidor participante não consegue efetivar a transação devido a problemas relacionados a bloqueios de concorrência. Tá? Então, de uma fase só, então o participante ele depende, né, da concorrência. Já o de duas fases, ele consegue e trabalha melhor em sistemas distribuídos. Basicamente a ideia para os sistemas distribuídos. Então, projetado para permitir que qualquer servidor participante cancele uma transação. Qualquer um participante possa cancelar isso. Diferente de uma fase que eu não consigo. Devido à atomicidade de uma transação, quando uma operação de transação é cancelada, a transação inteira é cancelada. O servidor participante pode cancelar apenas uma parte da transação, né? Como a gente já viu nas
nas outras aulas, né, o servidor ele pode decidir cancelar inteiro uma parte dela. A de duas fases, então, como o nome diz, é dividido em duas fases. A primeira fase é a fase da votação. Então, o coordenador envia uma requisição quem comite, né? Posso comitar, posso confirmar para cada um dos participantes da transação. Quando o participante recebe uma requisição, né, de quem comite, ele responde com seu voto, sim ou não, para o coordenador. Antes de votar em sim, ele se prepara para confirmar, salvando os objetos no armazenamento permanente. Se o voto for não, o participante cancelará imediatamente. Então, o participante, se ele responde sim, ele já prepara para dar o commit. Se for não, ele já cancela, já não precisa ficar esperando, porque ele já cancelou a transação dele, não tem por que ficar guardando os dados dele. Né? Então, ele já fez o rollback dos seus valores. A segunda fase é a parte de conclusão de acordo com o resultado do voto. Então, o coordenador reúne os votos, incluindo o seu próprio. Né? Então, vai pegando e vendo, né, e faz a contabilidade desses votos. Contabiliza esses votos. Se não houver falhas e todos os votos forem sim, o coordenador decide confirmar a transação e envia uma requisição do commit para cada um dos participantes. Então, envia, né, a resposta, confirmando que cada um pode confirmar a transação. Caso contrário, o coordenador decide cancelar a transação e envia a mensagem abort para todos os participantes que votaram sim. Né? Então, se o coordenador decidir abortar, ele vai enviar para todos, mesmo que algum participante esteja pronto para comitar, ele vai mandar o abort para ele, né, cancelar a operação. Continuando, os participantes que votarem sim estão esperando por uma requisição do commit ou do abort do coordenador. Quando um participante recebe uma dessas mensagens, ele age correspondentemente e, em caso de confirmação, faz uma chamada de have commit para o comitador. Né? Então, se ele comitou, se ele confirmou, se ele recebeu uma mensagem sim do commit, ele vai mandar uma mensagem para o coordenador que ele realmente fez o commit, só para confirmar para o coordenador a mensagem. Alguns problemas, né, das duas fases. Garantir que todos os participantes votem, né, isso dependendo da transação, né, do servidor, de como ele esteja, né? Então, votem e cheguem a todos. A mesma conclusão para a efetivação da transação é um problema também, né? Chegar a uma conclusão de efetivação da transação. O coordenador precisa visualizar, né, se uma subtransação ou aquela transação é importante para o contexto geral, ou se ela não vai fazer efeito ou não. Esse problema ocorre por muitas vezes mensagens são perdidas, né? E os servidores ficam momentaneamente sem poder se comunicar uns com os outros, que ocorre em muitos sistemas distribuídos, né? Você sabe que os servidores estão espalhados e a comunicação, ela, em alguns momentos, ela podem não conseguir se comunicar. E tem o protocolo, né, de duas fases alinhadas, né, que a gente viu nas aulas anteriores, que os níveis mais altos eles decidem o que fazer com as subtransações. Né? Se o nível mais alto ele se cancela, então as transações abaixo automaticamente têm que ser canceladas. Agora, se um subnível cancela, a transação pai, vamos dizer assim, ela decide se confirma ou não. Né? Então, sempre as transações superiores elas vão decidir sobre as inferiores. Então, quando uma transação de nível superior termina, seu coordenador executa um protocolo de confirmação em duas fases, que é o mesmo que a gente visualizou anteriormente, tá? Então, aqui, a transação de fases alinhadas, ela segue só, diferencia das duas fases, porque aqui eu tenho um conjunto maior de subtransações, né? Então, as transações pais, elas precisam esperar,
as suas transações filhas, manda as mensagens, se cancela ou confirma, né? E daí ela decidir o que fazer e realizar, então, a transação em duas fases até chegar aqui, por acaso, no T. Então, T1, por exemplo, ela é o coordenador da T11 e T12, então ela precisa visualizar, né, se T11 e T12 confirmaram ou cancelaram e decidir o que fazer, né? Se confirmou, ela vai enviar mensagem para T, né, que é a transação da onde partiu de todas as transações, e assim, né, também seguir o protocolo em duas fases. Essa é a ideia das duas fases alinhadas. E a parte de recuperação de transação consiste em restaurar os objetos alterados pelas transações distribuídas, com os valores mais recentes salvos no meio de armazenamento. Então, como a gente visualizou, cada servidor, nesse contexto, é responsável pelos seus objetos. Para a recuperação de uma transação, existe um modo especial chamado gerenciador de recuperação, que garante os requisitos de atomicidade e durabilidade de uma transação. O gerenciador de recuperação trabalha para que, em caso de cancelamento de uma transação ou falha, os objetos serão restaurados à condição anterior à transação, como se nada tivesse acontecido. Funções de um gerenciador de recuperação: salvar os objetos das transações arquivados em um meio de armazenamento, restaurar os objetos do servidor após uma falha, reorganizar o arquivo de recuperação para melhorar o desempenho da recuperação, recuperar o espaço de armazenamento no arquivo de recuperação. São algumas funções de gerenciamento de recuperação. Tá? Só dando continuidade, as aulas anteriores, né, a gente visualizou o controle de concorrência, modelo otimista, o timestamp de controle de concorrência, eles também são aplicados aqui em transações, tá? Então, por isso que eu não abordei de novo, o mesmo método, ele pode ser aplicado aqui, né, em transações distribuídas. Tá? Basicamente, peguei todo esse conteúdo em Colores, tá? Do livro do Colores, Sistemas Distribuídos, Conceitos e Projetos. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem consultar lá, ok?